Tudo bom, Mioli? Bom dia. Perguntei ali para o Matheus, queria perguntar para você também. Ontem teve a reapresentação, né? Até foi antecipado, que inicialmente seria hoje. E houve uma conversa longa com o Alemão, o Sérgio participou também. A cobrança foi forte, como é que foi essa cobrança? Os jogadores falaram também, ou só ouviram, enfim. Como é que foi esse encontro aí na volta ontem? Acho que os detalhes da conversa ficam entre a gente, né? Mas a cobrança aconteceu do Sérgio, ele como gestor fez a parte dele, o Alemão como treinador fez a parte dele, e a nossa também como atletas fizemos a nossa. Colocamos nossos pontos, eles colocaram os deles, e no fim está todo mundo atrás do mesmo objetivo. E a conversa foi boa, a gente sabe da nossa responsabilidade, ninguém está aqui por brincadeira. Então, de um contexto geral, foi muito aproveitosa a conversa de ontem. Ô, Mioli, o Alemão já usou 3 centroavantes, né, nesse campeonato. Você começou, depois você se machucou, o Pirambu jogou. Nos últimos 2 jogos, o Gabriel teve a oportunidade. Você tem um gol, o Júnior Pirambu fez 2. Essa função de centroavante está difícil no Londrina esse ano de desempenhar? O centroavante tem sentido dificuldade pela forma que o time tem jogado? Como é que você vê essa situação? Cara, eu posso falar por mim, pelo Pirambu e pelo Barbosa. Acho que isso aí é eles que podem ver melhor a situação deles. A minha, antes de eu me machucar, antes da minha lesão, foram acho que 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota. Derrota contra o Atlético, que primeiro tempo, se eu tivesse feito gol de pênalti, talvez poderia ter sido outro jogo. No final do jogo, 4, mas não foi o resultado, não foi o que foi o jogo em si. Se você pegar o meu desempenho nesses 4 jogos, os gols que a gente teve, eu participei diretamente de quase todos. Então, a minha análise é que, apesar de ter só um gol, eu tenho desempenhado bem a minha função. Não só com gol, se você pegar fugindo um pouco para fora, o Giroud foi campeão mundial sem fazer nenhum gol na Copa do Mundo e titular. Então, eu me preocupo, claro, em fazer gol, quero estar sempre ajudando a equipe com gols, mas enquanto eu estiver ajudando com o meu desempenho, seja com assistência, seja participando de gols com assistência, segurando o zagueiro, fugindo de marcação, para mim isso que é o importante. O importante é o Alemão ter confiança, e tenho certeza que ele tem confiança em mim, tanto que no último jogo me colocou ainda no primeiro tempo. Nos últimos jogos, Milen, a gente sempre vem perguntando para o Alemão o porquê dessa oscilação da equipe nos jogos. Tem jogo que vai muito bem, no outro jogo vai muito mal. E até nos jogos que você participou e pelos jogos que você teve a oportunidade de jogar esse ano, por que você entende que o time, nesse Campeonato Paranaense, vem oscilando tanto? Eu acho que não é nem nesse Campeonato Paranaense. Eu acho que o meu primeiro ano aqui, o time ficou bastante tempo na zona de rebaixamento. E recebi até um vídeo ontem num programa dizendo que esse é o pior elenco dos últimos tempos. Pior elenco, a gente está classificado. Temos uma média boa de gols. Não é o resultado que a gente queria? Não é. A gente queria estar em primeiro. Ninguém está aqui por brincadeira. A gente sabe que não é o que todos esperavam, a gente não esperava isso também, mas não é de todo ruim, não. Não é de todo ruim. A gente está trabalhando bastante, quer mudar isso aí, quer estar sempre em primeiro, mas acontece, a gente vai perder. O time foi montado agora. O ano passado o time caiu para a Série C, e esse ano é o pior elenco dos últimos tempos. Então, eu particularmente não encaro assim, não. Confio muito nos meus companheiros, e eu tenho certeza que a gente vai mudar isso aí. No ano passado, Milen, o Sérgio e o próprio presidente do clube falaram que não era um ano de tanta cobrança nesse Campeonato Paranaense por ser um time mais novo, porque não teria tanto investimento no Campeonato Paranaense. Inclusive, o próprio Alemão falou que é um time mais novo e que é um time que está se adaptando a isso, que vai ganhar experiência ao longo do campeonato. Você entende que essa oscilação faz parte também desse aprendizado por ser um time mais novo durante o Campeonato Paranaense? Eu acho que faz parte, sim, por ser novo, mas eu, particularmente, dando a minha opinião novamente, eu não me apego muito em o time é novo, por isso que eu acho que a gente tem que ter nossa responsabilidade, independente da idade, porque todo mundo aqui quer jogar. Então, a partir do momento que você quer jogar, você tem que assumir essa responsabilidade. Você pode ter 16 anos, 27 anos, não interessa. Se você pegar hoje, tem jogador de 16 anos sendo vendido por milhões. Então, acho que a gente tem que ter nossa responsabilidade, sim. Talvez dá para se ver assim, o elenco é novo, por isso, talvez.
Mas eu, particularmente, não me apego a isso, não. Acho que a gente, jogador, sendo novo, tem que ter nossa cobrança. Porque se você pegar os jogadores que tem novos na nossa equipe, todos querem jogar. Então, tem que chamar a sua responsabilidade também. Ô Millen, pelo que a gente te conhece, pelo que a gente vê, você parece ser um cara que tem muita atitude, muita personalidade. Você vem aqui e fala coisas até diferentes do que a maioria do pessoal fala. Então, acredito você deve até sentir mais jogos como foi o de domingo, em que o time, na opinião do próprio alemão, foi apático, teve uma atuação muito abaixo. Como é que foi, até no teu exemplo aí, no teu pensamento, a situação depois do jogo? O que você sentiu? Como é que ficou o sentimento? E até como foi o vestiário aí depois do jogo? Se o pessoal, entre vocês mesmo, na hora, vocês já se cobraram? Putz, não jogamos bem hoje. Como é que foi essa cobrança aí? Primeiramente, sobre mim, cara, eu me cobro bastante. Quando acontece esse tipo de jogo, eu não quero conversar com ninguém, fico muito, muito nervoso mesmo, porque a minha criação, cara, é uma criação de que você tem que correr atrás do seu absurdamente. É um prato de comida que você tem que correr todo dia. Você não vai jogar bem sempre, você não vai vencer sempre, mas você não pode aceitar a derrota. Eu levo para mim que aquele que aceita a derrota não merece a vitória, cara. E eu nunca vou aceitar a derrota, nunca vou estar satisfeito. Às vezes nem com a vitória eu fico satisfeito. Eu não estou satisfeito com o meu desempenho, não acho que está ruim, mas não estou satisfeito. E nunca vou estar satisfeito, porque a gente tem sempre que evoluir. E sobre o grupo, a gente sentiu sim, ali no vestiário todo mundo já sentiu, já se olhou assim não com um tom de cobrança, porque graças a Deus esse elenco desse ano, eu já participei de outros, mas o desse ano a gente corre muito junto, cara. Se um perde, a gente realmente sente que todos perdem. Então a gente tenta se ajudar. Ali no vestiário depois do jogo, todo mundo sentiu, a gente achou melhor não ter muita conversa, cada um ir para o seu canto e depois a gente conversar aqui, que é melhor, né? Quando perde é muito fácil achar erro. Então foi isso que aconteceu. A gente optou por um silêncio até então, mas aí logo depois no ônibus já teve aquela conversa, cabeça mais fria e tal, e depois aqui. No jogo de domingo, Millen, o time, além de precisar da vitória, torce também para um resultado da equipe do Cianorte para ficar entre os 4 colocados. Você imagina que o time tem a condição de ficar entre os 4 primeiros? E como é que você está imaginando esse jogo contra o Operário? Bom, eu acho que condições tem, né? Porque a gente jogou 2 jogos contra o Operário aqui e lá. Os 2 aqui a gente foi superior. Não que a gente vá ser lá. A gente sabe a diferença que tem para quando o jogo é de campeonato e a equipe deles é de muita qualidade também. O nosso elenco mudou bastante pelas lesões, pelo desempenho, o professor, as opções que ele mudou. Mas eu, particularmente, também encaro como bem proveitoso esse jogo, pelo tamanho dele, pela qualidade do elenco deles. E eu também não me importo se a gente vai ficar em 4º ou em 5º. Eu confio no nosso grupo. Se a gente tiver que pegar o Atlético, Curitiba ou qualquer outra equipe, tenho certeza que a gente vai estar pronto. Millen, a gente até perguntou para o Bianchi com relação à importância de um jogo Londrina e Operário, né, que são 2 grandes equipes, né, do futebol brasileiro, do interior do Paraná, tem uma camisa muito pesada. O que o torcedor pode esperar de um confronto como esse? Pode esperar muita entrega da gente, Gustavo. Assim como a gente tem feito. A situação não é a que a gente queria, a gente queria estar em primeiro, digo novamente. Ninguém está satisfeito, mas tenho certeza que a gente vai entrar pronto e buscar o melhor para esse jogo, que é a vitória e um grande jogo.